imagens inéditas. Eu te falo inéditas porque são inéditas. Você não vai ver em lives essas imagens que eu vou te mostrar. São inéditas. Tá? Então eu peço para você, manda lá que eu já vamos entrar com essas imagens, tá bom? Eu gostaria de ler uma passagem bíblica com você para nós entrarmos no comentário e já também te apresentar as imagens. Você que pode, abra a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 9. Evangelho de João, já chegou no grupo do WhatsApp? Então tá bom. Evangelho de João, capítulo de número 9. Deus abençoe, canal Porta Estreita. Deus te guarde. João, capítulo de número 9. Olha isso daqui, que riqueza da parte de Deus para a nossa vida. O que eu vou ler aqui, eu vou ler e vou te mostrar, tá? Para você entender a profundidade desse milagre. João, capítulo 9, verso 1. A Bíblia diz da seguinte forma: E passando Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, ou mestre, ou professor, ou Rabone, né? Instrutor, orientador, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha isso, quando ninguém pode trabalhar. Verso 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, dizia: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns dizia: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe: como vira? E ele lhe disse: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Então algum dos fariseus dizia: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Meu Deus do céu. Parece que eu vejo a cena se repetindo em pleno século 21, nos dias em que nós estamos vivendo. O verso de número 16, olha aqui. Então algum dos fariseus dizia: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Essa guarda do sábado, ela é muito preservada pelos religiosos hipócritas há muitos anos, né? Eles brigam por isso, né? Entre um ser humano ser curado e alcançado pela bondade de Deus e a falsa guarda do sábado deles, eles preferem que o ser humano morra e pereça
do que a religiosidade deles venha a ser confrontada. E Jesus confrontou, curando esse homem em pleno sábado, deixando eles totalmente em parafuso, fazendo eles entrarem em dissensão entre eles mesmos. Você está conseguindo compreender? Deu para entender? Olha aqui, escute isso. Havia esse homem cego, que ele estava próximo à cidade de Davi, né, próximo ao palácio de Davi, onde em Jerusalém, até hoje, acontece um grande fluxo de pessoas, uma grande movimentação de pessoas, próximo ao palácio de Davi, que é uma das áreas principais da cidade velha. Ali estava esse homem, mendigando porque era um cego. E, de repente, Jesus se aproxima dele, junto com os discípulos, e os discípulos lançam uma pergunta para Jesus. Senhor, me diga uma coisa. Quem pecou para que esse homem viesse a nascer cego? Foi o seu pai que pecou? Foi a sua mãe que pecou? Foi ele que pecou? Pastor, mas como que os discípulos fazem uma pergunta estúpida perguntando se ele pecou para nascer cego? Como assim? Pecou para nascer cego? Na realidade, a pergunta dos discípulos já veio embasado, né, se ele pecou em outra reencarnação, né? Porque em Israel havia muitos grupos religiosos que pregavam a reencarnação. Então, a pergunta é: quem pecou para ele nascer cego? Foi o seu pai, a sua mãe, ou ele pecou? E Jesus disse: ninguém cometeu pecado. Não foi o seu pai, não foi a sua mãe, e não foi ele que pecou em outra vida, né? Em outra reencarnação. Ele nasceu assim para que se cumprisse nele o propósito de Deus. Ele nasceu assim para que se cumprisse nele a obra do Deus Todo-Poderoso. E tendo dito estas palavras, a Bíblia diz que Jesus se aproxima deste cego, cospe no chão, faz o lodo, né, faz um barro da sua saliva e enche os dois olhos desse homem com aquele lodo, com aquele barro. Imagina que sensação e que cena mais estranha para quem estava vendo aquele momento. Por quê? Porque, veja bem, o cidadão já era cego. E aí Jesus chega, cospe do chão, faz um lodo, um barro com a sua saliva e enche os olhos daquele homem. Quando cai um grãozinho de areia em nossas vistas, a gente já fica desesperado. Imagine Jesus enchendo os olhos daquele homem de lodo, de barro. Encheu os olhos dele e disse assim: agora eu quero que você vai lá no tanque de Siloé e lave os teus olhos, porque aí sim você vai enxergar. E a Bíblia diz que ele foi até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos e passou a enxergar. Passou a ver. Quando ele volta enxergando, todos que o conheciam ficaram espantados e diziam: mas isso aí não era aquele cego, o pedinte, que estava sempre aqui mendigando? Outros diziam: realmente parece ele. E outros até diziam: não sei, talvez pode ser, talvez pode não ser. E aí foram e se aproximaram dele. E de repente, chegando nele, disse assim: escuta, o que aconteceu? Quem te curou? Quem fez você enxergar? E ele disse: um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo da sua saliva, ungiu os meus olhos e mandou eu ir até o tanque de Siloé. Eu fui, lavei e estou curado. As pessoas, não bastando, levaram para os religiosos. Os religiosos perguntaram a mesma coisa, ele respondeu da mesma maneira e eles ficaram lá, brigando e debatendo por causa da guarda do sábado. Moral da história: o que nós aprendemos com isso? Jesus, ele nos ensina aqui nesta passagem bíblica que para nós alcançarmos algo da parte de Deus, e é aqui que eu entro na mensagem, para nós alcançarmos algo da parte de Deus, o primeiro passo que tem que acontecer, o primeiro passo,
nós temos que fazer a nossa parte, obedecendo a ordem de Deus. Se nós não fizermos a nossa parte dentro de uma obediência, nada vai acontecer. Jesus poderia muito bem fazer um milagre na vida daquele homem, ou colocando a mão na cabeça dele, ou nem colocando, apenas dizendo, vai e enxergue. Não, mas Jesus fez todo esse processo, cuspiu no chão, ungiu os olhos dele, tá? Imagina a gastura daquele lodo dentro, daquele barro dentro dos seus olhos, e disse para ele, vai até o tanque. Ele, de uma forma obediente, sem reclamar, minha vista está ardendo, por que o Senhor encheu? Eu já sou um cego menos favorecido, eu já sou um pobre cego sofredor, eu já sou um pobre cego que nasci nessa situação de calamidade e o Senhor ainda vem me humilhar, enchendo os meus olhos de lodo da tua própria saliva. O Senhor realmente não me ama. Por que o Senhor foi fazer isso comigo? Ele teria um monte de argumento. Ele poderia se vitimizar naquela situação. Ele poderia arrumar os seus argumentos, né, pagando uma de coitadinho. Mas ele não argumentou absolutamente nada. Ele praticou o quê? Ele fez a sua parte dentro de uma obediência. Como diz a Carmen Maia, ele não se fez de vítima. E olha que o que Jesus fez diante desse cego, tem situações que acontecem em nossos dias, que são situações muito mais simples, que tem gente que quer se fazer de coitado e de coitada, que se vitimiza, e que simplesmente pede a morte, e que diz que Deus o abandonou, que Deus o esqueceu, que Deus não o ama. Ai, Deus esqueceu de mim. Mas por que, minha irmã? A senhora está dizendo que Deus esqueceu de ti? Ai, porque simplesmente eu passei por uma pessoa lá e a pessoa não me cumprimentou. Ai, Deus esqueceu de mim, porque eu fui lá no banco sacar o dinheiro e o gerente disse que o dinheiro só vai sair a semana que vem. Ai, Deus esqueceu de mim, porque eu estava namorando com fulano e agora o fulano me ligou rompendo o namoro. Deus esqueceu de mim, porque o médico deu tal diagnóstico, isso e aquilo. Esse cidadão aqui teria infinitamente mais motivos do que a maioria das pessoas que se vitimiza. Quando Jesus fez o lodo da sua saliva e encheu os olhos desse rapaz de barro, cheio de barro, saliva com areia, não foi água, uma aguinha mineral com areia, não. Ele ouviu Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo e enchendo o olho dele. E ele não questionou, não murmurou, não reclamou, ele não pediu explicações ou justificativa. Ele apenas fez a sua parte obedecendo. Ele foi obediente. Outra coisa, outro detalhe que nós aprendemos aqui. Eu já vou te mostrar as imagens. O primeiro detalhe, né, que eu te citei, que foi fazer a sua parte. Segundo detalhe, com Deus. Escuta o que eu vou dizer para você e pega e leva isso daqui para sempre. Com Deus não tem moleza. Com Deus não tem melzinho na chupeta. Com Deus não tem afago e paparico. Com Deus tem eu e você enfrentarmos o problema e partir para cima. Todos os homens e mulheres da Bíblia Sagrada que triunfaram, eles tiveram que enfrentar um processo de dificuldade. Sempre antes de um grande milagre, vem uma grande dificuldade. Sempre antes de uma grande manifestação da glória de Deus, vem uma grande dificuldade. Eu não sei se você está me acompanhando aqui, se você está vivendo um momento de dificuldade, mas uma coisa eu te falo, olhando aqui, nos teus olhos, se você está enfrentando um momento de dificuldade, um processo doloroso na sua vida, se alegre. Por quê, pastor? Porque sempre antes de um grande milagre, vem um processo de dificuldade. Sempre antes da materialização de algo glorioso em nossa vida, vem um levante contrário
para até mesmo testar a nossa fé e ver aonde realmente nós estamos com os olhos focados. Antes desse rapaz receber o milagre, além de Jesus fazer esse lodo com a sua própria saliva, esse barro, e colocar, ungir os seus 2 olhos, eu vou te mostrar aqui agora o caminho que esse rapaz fez para chegar até o tanque de Siloé. Não foi nada fácil. Eu vou te mostrar o caminho, você enxerga, olhe, não com a ótica que nós temos do dia a dia de hoje e nem com a ótica de alguém que tem uma visão perfeita. Eu quero que você olhe com a ótica de 2000 anos atrás, com a ótica de 2000 anos atrás e de alguém que era cego. E aí você avalia a grande dificuldade antes da materialização do milagre. O grande problema da maioria das pessoas que diz que está no Evangelho, que diz acreditar em Deus, é que essas pessoas acham que as coisas de Deus são conquistadas tomando chazinho de camomila, comendo pipoca e dormindo de rede. Você não vai receber nada dessa maneira. Você precisa enfrentar o grande problema, a grande dificuldade, para depois esse milagre se materializar. Com Deus não tem moleza. Com Deus tem sim o último teste, que é o teste para ver aonde os nossos olhos espirituais estão focados. Olha aqui, deixa eu te mostrar essas imagens. Deixa eu pedir para você, antes de te mostrar as imagens, se você não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, para nós já rompermos esse algoritmo, que eu gostaria que todos vissem essas imagens. São imagens que eu fiz há aproximadamente menos de 3 meses atrás. Há 60 dias atrás foi quando eu fiz estas imagens, tá? No tanque de Siloé. Eu fiz essas imagens lá no tanque de Siloé e eu quero te mostrar aqui agora para você entender o que eu li, para você entender a história desse cego e para você ver aonde o nosso Jesus caminhou, aonde ele esteve, até porque esse foi o primeiro milagre que Jesus fez em Jerusalém. O primeiro milagre que Jesus fez em Jerusalém. Em João capítulo 2, né? João capítulo 2 mostra o primeiro milagre que Jesus fez dentro do seu ministério, que foi em Caná, na região da Galileia, né? Em Caná, na região da Galileia, próximo ao mar, ao lago da Galileia, ao lago de Genezaré, na cidade de Caná. Foi ali que ele fez o primeiro milagre, que foi transformar água em vinho naquele casamento. Porém, em Jerusalém, o primeiro milagre que ele fez foi curando este cego, ungindo seus olhos com o barro que ele fez da sua saliva. E eu gostaria que você olhasse com muita atenção essas imagens, prestasse bem atenção e viajasse no tempo, porque quando eu olho essas imagens, eu viajo no tempo. Eu fico imaginando que grandeza. Olha isso daqui, deixa eu ver se eu coloco aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vou ver aqui. Assim, ó, deixa eu fazer assim. O tanque de Siloé. Aqui foi aonde Jesus fez o seu primeiro milagre na cidade de Jerusalém. Pronto, deixa eu parar aqui. Dá uma olhada, você que está olhando aqui, esse gradil que tem aqui do lado, esse gradil aí que você está vendo, né? Essa cerca com essa estrutura de madeira por cima, foi colocado pelos arqueólogos agora há cerca de menos de 20 anos, né? De menos de 20 anos, de 20, 30 anos para cá, foi colocado esse gradil, porque aí está sendo feita até hoje algumas escavações para encontrar os achados, porque toda essa região faz parte da cidade de Davi. Então eles estão fazendo escavações, e aí onde tem essa cobertura de madeira, com esse gradil aí, com essa tela, tem umas escavações aí de mais de 20 metros, 30 metros de profundidade. Então eles colocaram essa tela, mas calcula comigo, essa tela não existindo, e uma pessoa cega descendo com os olhos cheios de lama, cheio de barro, descendo esse caminho, essa estradinha aí que você está vendo. Vai olhando, vai observando. Eu vou colocando assim para você ver. Vai observando. Curando um cego, né? Ele disse ao cego, cuspiu no chão, fez lodo, né? Da saliva, e disse ao cego: vai
e lava no tanque de Siloé. E aqui está o tanque de Siloé. Eu vou mostrar para você. Primeiro está escrito aqui, ó. Aí, ó, tá marcado, né? Swim pool, né? Siloé pool, né? Que a piscina, o tanque de Siloé. Aí, isso é a entrada. Nós já descemos de lá de cima, vai vendo a trajetória. Ó, Siloé pool, né? Quer dizer, piscina, o tanque de Siloé. Vamos lá. Olha aí, vai vendo. Eu vou adiantando as imagens, mas olha o caminho que esse rapaz fez. Já desceu aquele tanto. Olha lá na frente, onde está aquela placa branca, lá no final, lá é o tanque de Siloé. Imagine, se coloque no lugar desse rapaz, você com os teus olhos cheios de lama, ninguém te ajudando, você vivendo há 2000 anos atrás, sem parapeito para você segurar, sem um murinho de arrimo para você se controlar, sem uma varinha, né, de condução que cego usa para ir batendo dos lados para não pisar em falso. Imagine você fazendo um caminho desse. E traz para os dias de hoje e veja as pessoas que gostam de moleza no evangelho, se isso daí não geraria o maior converser. Imagine, que filho de Deus coisa nenhuma. Diz que é filho de Deus, mas na realidade quer que eu me arrebente, quer que eu quebre as minhas pernas descendo num lugar desse daí cheio de pedras. Diz que é filho de Deus, mas nem foi tão bondoso ao ponto de me curar direto. Quis que eu fosse num buraco desse daí. Diz que é o filho de Deus, mas encheu meu olho de lama e mandou eu ir num lugar desse aqui. Não, isso não é filho de Deus coisa nenhuma, não vou obedecer, vou continuar aqui vivendo na mendigança. O dia que Deus quiser, Ele me cura. O dia que Deus quiser, Ele muda a minha vida. Essa seria a fala de muitos dos dias atuais. Essa seria o argumento de muitos dos dias de hoje. Olha a descida que esse homem teve que fazer. Olha esse caminho aí. Avalia esse caminho. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para frente. Para você ver. Vai vendo. Olha isso aqui. Se a gente for observar, aqui tem uma água que corre. E eu tô descendo pela escada, viu? Vai vendo. Você. Mas na época não tinha. Toma cuidado para descer aqui. Olha só. Aqui tem uma água que corre. Ó. Já eu vou te explicar sobre essa água aí. Olha isso. Nessa direção. Vamos lá. Olha isso. Até o tanque. Vou mostrar para você essa maravilha. Você está conseguindo compreender a trajetória? Ele veio de lá de cima. Lá de cima. É que eu não mostrei a rua, mas com a rua um descidão. Sabe aqueles decidão que antigamente nós, quando éramos crianças, né, brincávamos, né, principalmente os homens aqui, brincava de carrinho de rolemã, que a gente descia a milhão naqueles decidão. Sabe como que é? É o decidão para chegar até a entrada desse trilho, dessa estradinha estreita que esse homem veio, né? A Silvana até está perguntando, como que ele chegou lá? Aí que eu digo, determinação, entrega, vontade. Não, eu quero enxergar. Se ele ungiu meus olhos, tá pegando fogo, tá cheio de areia minhas vistas, mas eu vou lá. Se ele mandou eu ir, eu vou. Eu vou porque eu sei que algo grande há de acontecer. Eu vou porque eu sei que o milagre vai se materializar. E veio, e o milagre aconteceu, e a materialização da glória de Deus aconteceu na vida dele. É exatamente isso. Olha isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar mais esse detalhezinho. Eu já vou te mostrar todo o espaço. Vamos lá, olha isso. Vê aqui, né? É o tanque de Siloé. Olha aí, ó. O lugar que... Isso aí é tudo a passagem da água. Cuspiu no chão, fez saliva e ungiu os olhos daquele cego e disse, vai e lava-te no tanque. E ele veio e lavou no tanque de Siloé. Eu estou dentro de uma, podemos dizer, de uma mini caverna aqui, né? Mas o tanque, eu já vou te mostrar. Essa água que você viu lá que estava descendo passa dentro dessa caverna e ela deságua dentro do tanque de Siloé. Hoje, o tanque de Siloé, a piscina onde o cego lavou os olhos, ela está vazia, porque, como você viu ali, foi feita uma parede para a água ser desviada, né?
Porque até hoje essa água é usada em Jerusalém. Essa água, ela nasce na única mina de água que tem em Jerusalém. Não existe outras fontes de água em Jerusalém. Existe uma fonte de água chamada Giron, né? As águas de Giron. Ela nasce em Giron, que fica do lado dos muros de Jerusalém. Inclusive na época que Senaqueribe sitiou a cidade de Jerusalém, o rei Ezequias ocultou essa fonte de água, ele cobriu essa fonte de água, fez alguns túneis de água que passa até hoje por debaixo de Jerusalém, vem até o tanque de Siloé e dali tem alguns reservatórios que faz a purificação e essa água é consumida até os dias de hoje na cidade de Jerusalém. É a única fonte de água que tem na cidade de Jerusalém. Se a mina de Giron, ela for tapada, ela for fechada, então a água de Jerusalém, ela automaticamente é estancada e se acaba. É como se fechasse uma torneira. É a única fonte que tem. E essa caverna aqui é um dos lugares que essa água passa dentro. Deixa eu te mostrar a piscina. A piscina está vazia, o tanque está vazio, mas você vai ter uma noção. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui fora. Dá uma olhada. Aqui. Esse. Olha lá o tanque. Bem aqui. Hoje já na tua Olha que bonitinho, tudo com escada, né? Mas naquela época não tinha. Siloé. Aqui foi onde Jesus fez o seu primeiro milagre, né? Na cidade de Jerusalém. Aqui. Eu vou descer e eu vou entrar dentro do tanque. Que apenas 3 lances de escada. 3 lances de escada. Nesse lugar. Aqui. Estou descendo as escadas como aquele cego desceu. E chegou aqui, onde eu estou. Olha isso. E lavou os seus olhos. Confesso para você que eu estou todo arrepiado. Aleluia. Todo arrepiado aqui nesse lugar. Isso aqui onde eu estou pisando, onde eu estou andando, era tudo água. Tudo Olha cheio isso. de água. Até o degrau aqui próximo da madeira. Olha aí para você ver. Esses degraus aí que você tá vendo, né? Tá vendo que desce lá de cima, são vários degraus, né? Era onde cada um com a sua deficiência física vinha ter esse tanque para se purificar e pedir a Deus um milagre, né? Isso aí não é o tanque de Betesda. O tanque de Betesda, onde eles acreditavam, né, que o suposto anjo descia, não é aí. Isso é o tanque de Siloé. Tanque de Siloé, onde os judeus usavam para fazer as suas purificações, as suas rezas ou algo semelhante. Olha a dificuldade que esse cego teve. Eu te mostrei desde o começo. Imagine um cego descendo esses lances de escada de pedra lisa. As pedras são tão lisas que eles até fizeram aí uma montagem de uma escadaria, recapando as pedras, né, com madeira mais requadradinha, para as pessoas não sofrerem acidente, para os turistas não sofrerem acidente quando for aí entrar e tirar foto. Mas olha a situação que esse cego enfrentou em busca do milagre. Você está pensando que milagre é de graça? É por isso que eu falo, e tem gente que não entende o evangelho. Tem gente que acha que milagre é de graça. Milagre é ficar em casa, esperando o pastor e o missionário, a missionária que vai subir o monte orar por ela, que vai subir o monte orar por ele. O apóstolo diz que vai jejuar por mim e o meu milagre está garantido. Meu amigo, estão mentindo para você, estão te enganando. Não existe milagre de graça. Você quer? Faça você a sua parte. Tem pessoas que acreditam nessa fábula. Tem gente que acredita nessa falácia. Não, o apóstolo diz que vai para o monte orar 40 dias por mim. A missionária está 21 dias em jejum e oração 3 horas da manhã por mim, para que eu venha ser curado e curada. Fulano de tal lá da minha igreja diz que vai fazer uma reza por mim, um terço, uma oração, o que quer que seja. Meu amigo, não acredite nisso. Orar pelos outros é dever nosso, abençoar a vida do próximo é dever nosso. Mas se nós queremos a materialização de um milagre sobre nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte. Levantar da cama, levantar do conforto do sofá, sair, do ciclo vicioso onde estamos e partir para cima. Olha isso daqui, veja se teve moleza para esse cego. E quem mandou ele vir aqui não foi um qualquer,
Foi o próprio Jesus. Veja se Jesus fez um milagre simplesmente por fazer, ou se ele teve que pagar o preço para receber. Olha isso. Olha isso. Aqui. Estou Dá uma descendo olhada. as escadas, como aquele cego desceu. E chegou aqui, onde eu estou, e lavou os seus olhos. Confesso para você que eu estou todo arrepiado. Olha isso. Da onde essa imagem aqui ficou muito claro. Muito claro. Daqui, ó, você olha, você tá vendo esses dois guarda-sol branco, né? Esses dois guarda-sol. Olha mais para frente lá, você tá vendo uma escadaria de pedras lá na frente? Foi de lá que eu vim e foi de lá que o cego veio. Virando para mim aqui que estou olhando, eu vou falar da maneira, virando à direita ali, tem uma caverna. Depois eu vou te mostrar a caverna aqui no vídeo. Virando à direita tem uma caverna. E subindo à esquerda é o caminho da onde o cego desceu. Veja se tem moleza aqui, meu amigo. Veja se tem, né, um milagre gratuitamente. Veja se tem uma coisa simplesinha ou se tem um preço alto sendo pago. Olha isso. Dá uma olhada. Veja se tem moleza ou se não tem um preço altíssimo sendo pago. E é isso que nós, todos os meses, estamos aqui para te explicar. O que, pastor? Você quer? Paga o preço. Vamos para o jejum, vamos para a oração, vamos para a santificação, vamos para a obediência, vamos renunciar à vontade da nossa carne para a vontade do Espírito prevalecer em nossa vida. Pelo contrário, meu amigo, não tem grandeza de Deus. Eu estou te mostrando aqui imagens do que aconteceu na vida de um cego menos favorecido, que Jesus poderia muito bem ter dó dele e ter feito um milagre. Não, eu estou com dó de ti, ceguinho. Ó, vai, seja curado. Eu sou o Emanuel, eu sou o Deus conosco. Vai e seja curado. Mas Jesus não fez isso. Com Deus não tem moleza. Com Deus não tem resposta de graça. Com Deus tem, paga o preço e receba. É por isso que muita gente prefere ir para macumba, consultar os espíritos do diabo. Por quê? Porque os espíritos do diabo chegam e dizem o quê? Me dá tanto em dinheiro que eu vou fazer por você. Você pode ficar em casa dormindo que eu vou fazer por você. Traga aqui para mim tanto em dinheiro. A pessoa, ela não quer fazer a sua parte em obediência a Deus, vai lá e entrega uma quantia X na mão do pai da escuridão. O pai da escuridão vai lá e faz uma magia, um encanto, uma obra tenebrosa, e a pessoa está acreditando que tudo vai acontecer na vida dele e na vida dela, enquanto ele e ela está em casa, assistindo televisão, assistindo filme, trocando de canal do Netflix. Meu amigo, as coisas com Deus é pagando preço. As coisas com Deus não tem moleza. Deixa eu continuar te mostrando, olha isso. Vamos lá. Eu já vou abrir para as perguntas e respostas. Aqui nesse lugar. Isso aqui onde eu estou pisando, onde eu estou andando, era tudo água. Tudo cheio de água. Até o degrau aqui próximo da madeira, né? Digamos. Era tudo água. E aí o paralítico entrou. Paralítico não, o cego entrou aqui. Com os olhos cheios de lodo, cheio de barro. Porque Jesus cuspiu no chão. Fez o lodo daquela saliva. Passou no olho e disse, vai. Como que esse cego não caiu nessa escadaria, meu amigo? Porque para acusar, para apontar o dedo, para criticar, para tentar nos desmotivar, é o que não falta. Mas você sabe que para ajudar é o que menos tem. Prova que para ajudar não tinha ninguém, que todo mundo ficou espantado quando ele saiu das águas e começou a perguntar, mas esse não era o cego, esse não era aquele outro. Então, ninguém ajudou ele. Como que esse homem conseguiu chegar aí? Eu acredito que chegou uma altura que ele foi tateando e quem sabe até andando de gatão, meio que andando de 4 pés, meio que andando agachado para não sofrer uma queda brusca. Porque pensa comigo a dificuldade que foi para esse homem chegar até aí e lavar os olhos. Olha isso. E lava-te no tanque de Siloé, né? Que é Siloé, que quer dizer enviado, né? A palavra Siloé quer dizer enviado. E nós estamos aqui nesse lugar histórico, desse lugar glorioso, mostrando para você essa maravilha aqui no tanque de Siloé. Eu vou colocando mais para frente, você vai vendo, e deixa o seu comentário aí na linha do tempo, deixa o seu comentário, o que você pensa de tudo que eu estou falando e te mostrando aqui? Você acha que eu estou sendo muito
muito enérgico, muito radical nas minhas palavras, dizendo que temos que pagar um preço para receber? Você acha que eu tô fora de contexto bíblico? Ah, Jesus já pagou o preço por nós, é isso e aquilo. Será que eu estou fora do contexto bíblico? Então, eu gostaria do seu comentário aqui na linha do tempo. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui, para você ver essas imagens aqui. Como eu te falei, saindo dali do tanque, à direita tem uma caverna muito grande e à esquerda é o caminho da volta. Olha isso daqui. Veja isso. Você vê. Olha a caverna que eu te falei. Cavernas, né? Aqui é um lugar muito gelado. Cold. Cold here. Muito frio. Yes, the stone. Nossa, rocha gelada demais. First of all, does anybody need to use the restroom? Come close to me. I don't want to bother the... Essa rocha aí, o que eu vou falar aqui, talvez para pessoas vão dizer assim, o pastor está aumentando. Essa rocha é a mesma coisa de você encostar a mão em uma pedra de gelo. Sabe uma pedra de gelo? Mesma coisa de encostar a mão em uma pedra de gelo. Sabe, um gelo, um frio terrível dentro dessa caverna aí. Por isso que eu até falei com o segurança, o guarda que estava ali na entrada da caverna, eu disse, cold, muito frio, muito frio. E ele disse, encosta na rocha para você ver o que é frio. E eu encostei, meu Deus do céu, que rocha gelada. Gelado demais, demais, demais. E esses os mistérios em Israel. Vai vendo. Cavernas, né? Aqui é um lugar muito gelado. Cold. Cold here. Muito frio. Yes, the stone. Nossa, rocha gelada demais. First of all, does anybody need to use the restroom? Come close to me. I don't want to bother the group over here. Okay, Olha ali é o caminho, né? Descendo à esquerda, voltamos para o tanque. Subindo à direita, já é a saída novamente. Eu vou te mostrar aqui para nós já entrar nas perguntas e respostas. Eu estou achando muito baixo a nossa audiência pela preciosidade do que Deus está dando para nós. Isso aqui Deus deu para nós. E nós vamos desfrutar, em nome de Jesus. Eu peço para você que talvez não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, né? Deixa o seu like e compartilhe, né, com todos, para que nós possamos romper esse algoritmo, porque está travado, hein? Para uma live de perguntas e respostas, está travado, né? Vamos lá, deixa o seu like aí. Deixa eu ver o que algumas pessoas escreveram aqui. Maria Xavier, maravilhoso ter aprendido, a não ser dependente, temos que pagar o nosso preço. Exatamente, que Deus te abençoe. É isso mesmo, temos que pagar o preço, nós temos que fazer a nossa parte. Pastor, por que a rocha é gelada? Alguém sabe? A rocha é gelada por causa das águas, né? Das águas que desce lá da mina de Gihon e vai passando por dentro das rochas. Então, todas as cavernas são lugares gelados, né? A maioria das cavernas são lugares de baixíssimas temperaturas. E ali, por ter algumas nascentes, por ter essa nascente de água, então, se torna mais gelado ainda. Mas é muito frio mesmo. Quem morou nos interiores aqui sabe que água de mina é muito gelada, né? Quando eu era mais pequeno, que eu trabalhava na roça, meus irmãos, tem irmãos que trabalham até o dia de hoje, a água de mina, muitas vezes você enchia a garrafa, enchia a moringa, e ela era como se fosse uma água de geladeira, chegava a suar a moringa, porque a água de mina é uma água muito gelada, e essa mina de Gihon gera umas águas muito geladas dentro de Jerusalém. Vamos continuar aqui, deixa eu te mostrar aqui uma parte interessante, deixa eu te mostrar essa parte interessante aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para mim te mostrar essa parte aqui que é interessante. Ó. Eu te mostrei o lado de baixo ali do tanque de Siloé. Por debaixo daquelas pedras, como você viu a água passando, aqui já é o outro lado. O lado de baixo, quem comanda é o governo, vamos dizer, as pessoas envolvidas ao povo judeu, né? Quem comanda aquele lado de baixo ali é o povo judeu. Deste lado aqui que eu vou te mostrar aqui agora, quem comanda são mais os árabes, né? Os árabes. Há muitos lugares sagrados dentro de Jerusalém e em várias cidades que são divididos, né? Metade quem comanda é os judeus, a outra parte quem comanda são os árabes. São acordos que foram feitos já no nascimento da nação de Israel. Esses acordos foram feitos, então, esse lugar do tanque de Siloé
é um destes lugares pelas quais é comandado por judeus e por árabes, né? E eu vou te mostrar a parte dos árabes. Na parte dos judeus está o tanque de Siloé. Aqui na parte dos árabes já está a entrada das escavações do túnel de Ezequias. O que é o túnel de Ezequias? As águas que descem lá da mina de Gihon e passa por debaixo de toda Jerusalém. E eu vou te mostrar aqui. Então, essa parte é comandado pelos árabes. Dá uma olhada aí, que bênção de Deus. Olha a altura disso. Isso aqui é o outro lado do tanque. O outro lado do tanque de Siloé. Olha a altura dessa casa. Já consegue ver que tem água, né? Aqui percebemos que tem água. Para você ver como que é. Daquele lado lá que eu fui, é o lado judaico. É o lado que os judeus cuidam. Desse lado que eu estou entrando, já é o lado que os turistas, vamos dizer, a maioria não entra para filmar também, porque faz parte do território árabe dentro de Jerusalém e a entrada é restrita. E eu estou aqui filmando. Parabéns, Pastor Aldo. Essa parte do tanque de Siloé. Aqui ainda tem água, né? Aqui ainda tem água. Olha só. Olha isso. Olha que benção. Uma árvore que nasceu no meio do paredão da rocha. Quando Deus quer, meu amigo, ele faz brotar a árvore no meio do rochedo. Como que pode uma árvore nascer em um rochedo desse daí? Pensa comigo. Como que pode? Se tem árvore que é plantado na terra fértil e morre. Essa daí, com muita garra. Em Israel, tudo que você olha, você aprende. Você olha para uma árvore dessa daí, você diz assim, eu quero ser como uma árvore dessa. No meio da rocha, no meio da dificuldade, eu vou florescer e crescer em nome de Jesus. Olha que exemplo essa árvore traz para mim e para você. No meio da rocha, ela está crescendo, florescendo, verdinha, muito bonita. De contrapartida, tem árvore que é plantada na terra fértil, cheia de todos os adubos e não produz coisa nenhuma e morre por causa do sol, né? Olha só, vai vendo que bênção. Olha que interessante. Olha só. Essa aqui é a parte, né, que eu disse. Essa aqui é a parte do tanque de Siloé, mas não do tanque, da parte do túnel de Ezequias, do lado que os árabes administram. Alguém pode perguntar, pastor, paga alguma coisa para entrar nisso aí? Nesse lado aqui dos árabes não paga. Lá no tanque de Siloé, se você passar do tanque de Siloé, subindo para a cidade de Davi, paga uma pequena taxa, tá? Depois do tanque de Siloé, se a gente continuar naquela parte daquela túnel que eu te mostrei, ali tem como se fosse uma guarita, né? Que aí você paga uma taxa para apoiar o turismo em Jerusalém, porque Israel vive também, turismo é uma das fontes de renda para o país de Israel, né? Junto com tecnologia que eles vendem, com inteligência e com muitas coisas, o turismo é uma das principais fontes de renda para o governo de Israel. Então, naquela parte do tanque que está vazio, se você quer dar continuidade, subindo para a cidade de Davi, para conhecer outros lugares, para conhecer outros ambientes, aí você paga. Nessa região aí, que é uma região mais árabe, né, que os árabes cuidam, ali você não paga, né? Até porque não tem investimento para se cobrar alguma coisa. Naquela outra parte tem investimento, tem alguns quiosques para você comprar um shawarma, alguma coisa que você quiser comer. Mas nessa parte aí não tem nenhum preço a ser pago, não. Que as pessoas entravam e entram até hoje, senta nessa pedra. Essa pedra que você está vendo serve para os árabes lavar os pés, né? Que os árabes têm essa tradição também de sentar e lavar os pés, né? Em dados momentos das suas rezas, né? Que são 5 rezas diárias, então, muitas das vezes eles sentam nessas pedras para lavar os pés, e turistas também fazem isso, né? Sentam aí para lavar, porque é um lugar, né? Essas águas, né? São as águas que preencheram o tanque e automaticamente o paralítico, ou melhor, o cego, lavou os olhos e passou a enxergar.
e lava os pés, né? Até hoje, você vê que a pedra está até lisa. Tanta gente que entra aqui. Aqui tem alguns turistas alemães, né? E aqui, o paredão, temos a... Hi, how are you? Temos a gruta, né? Olha só. Esse aqui já é o túnel de Ezequias. Isso aí para dentro, a água dá aproximadamente aí uns 70 a 80 centímetros. Então ela tem lugares que dá essa altura. Outros lugares ela bate na altura da canela, abaixo do joelho. Mas essas águas descem de lá de cima, de trás do palácio de Davi, onde foi que Zedequias fechou e cobriu para que Senaqueribe, quando sitiou e cercou Jerusalém, não viesse ter acesso à fonte de água que sustentava a cidade e todo o exército automaticamente. Então, ele cobriu, fez esses túneis para que toda a cidade viesse a ter água. E isso serve até o dia de hoje. Foi um empreendimento, uma obra muito louvada, né, que o rei Ezequias fez. Alguns dizem que foi antes de Ezequias, mas o aperfeiçoamento quem fez foi ele, e ele é que recebeu o título de fazer esse projeto arquitetônico aí, que preservou Jerusalém no cerco de Senaqueribe, porque a cidade estava cercada, e uma cidade precisa de água e de alimento. E a fonte de água foi essa mina, e esse túnel serviu também para os soldados transitarem, né? Transitarem no decorrer do investimento contra a cidade de Jerusalém. Aonde isso vai dar, hein? Não dá coragem de pisar nessa armação de ferro, não, hein? Já pensou se cair para dentro? Escuro, né? Aí dentro tem uma caverna que vai longe, some de vista lá para dentro. E aqui é da onde vem a nascente das águas. A água sai de dentro dessa caverna. Você tá vendo? Olha o barulho. A água sai de dentro desse canal, né? E vem descendo aqui, lá daquele outro lado, que é o lado que já é administrado pelos judeus, né? Você viu que a água corre num cantinho, né? E não passa, não chega dentro do tanque de Siloé, lá do lado onde Jesus fez o milagre, né? Eu estou aqui na nascente das águas, né? Você pode ver aqui, a água está saindo de dentro desse... Deu para você compreender? Conseguiu compreender? Deu para você ter uma noção de como que aconteceu o milagre do tanque de Siloé? O milagre do paralítico, né, que passou a enxergar aqui no tanque de Siloé? Deu para você ter uma breve noção dessa realidade? Eu já vou abrir para as perguntas e respostas. Pode fazer as perguntas agora, que eu vou estar respondendo para vocês. Tá? Pode fazer as perguntas. Deixa eu já começar respondendo. Vamos lá? Você quer mandar a sua pergunta? Pode mandar aí que eu já quero respondendo, né, para todos que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. Manda a pergunta que nós já vamos responder. Escreva aí na linha do tempo. Eu peço mais uma vez, deixa o seu like, está abaixo, né, o like aqui nessa nossa live, né? E a audiência está baixa também. Deixa Deus te usar. Vamos para cima, fazer acontecer em nome do Senhor Jesus. Vamos passar para frente essas imagens que, como foi para o cego, para nós também está sendo um colírio para os nossos olhos espirituais e também para o nosso entendimento, né? Para o nosso entendimento, porque às vezes nós lemos a Bíblia e vemos assim que tudo foi fácil, que tudo foi maravilhoso, cuspiu no chão, passou no olho e diz, vai lá e lava, e o cego foi rapidamente, foi lá, passou no olho e voltou, isso e aquilo. Não, meu amigo, o processo foi um processo complicado, não foi um processo tão fácil como muitas pessoas descrevem, não. Nós estamos vendo aí, né? Foi um processo complicado, difícil, não foi fácil, mas este cego, ele enxergou para a glória de Deus, porque ele foi capaz de enfrentar o desafio que foi proposto pelo Senhor Jesus. É o que muitos não têm coragem, de enfrentar o desafio que o Senhor Jesus propõe para ele e para ela manifestar, quer seja em jejum, quer seja em oração, quer seja em obediência
a vontade do Deus Criador dos céus e da terra. Deixa eu ver uma pergunta que está aqui, Cap, né? Pastor, é verdade que em Jerusalém vende todo e qualquer tipo de objeto de idolatria? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jerusalém é uma cidade que ela é dominada pelas 3 principais religiões do mundo. Jerusalém é dominada. Quem controla o governo de Israel é o judaísmo. O judaísmo, os rabinos têm total influência no governo de Israel. Não tem uma forma, uma maneira do presidente de Israel e do primeiro-ministro, junto com os deputados, né, terem autonomia sem a assinatura do rabino principal. É o rabino do judaísmo que manda em Israel. Prova que é eles que mandam, que os restaurantes e lanchonetes têm que passar pelo processo que ele chama de kasher, que é o trabalho dos kasherutes, que é a purificação no período de Páscoa, né? Por isso que Naftali Bennett, que é o primeiro-ministro, caiu esses dias atrás ao ponto de renunciar, porque ele disse, olha, não precisa purificar nada para Páscoa, não precisa esse negócio de ficar 10 dias sem comer pães no período de Páscoa, não precisa de nada disso. E aí os rabinos foram para cima e o povo veio junto e ele teve que renunciar, ficou insustentável o seu governo, porque quem manda em Israel no governo é os rabinos. Porém, dentro dessa autonomia que os rabinos têm, há uma liberação para o comércio dentro de Jerusalém, de todas as cidades, de outras religiões essas que são as outras 2 maiores religiões também. O cristianismo, que vem da linhagem do catolicismo, e o Islã, que vem da linhagem dos árabes. Então, dentro de Jerusalém existe o judaísmo, o islamismo e o cristianismo do catolicismo. Há um grupo, mas um grupo que não é tão grande, de judeus messiânicos, que também mora e que também tem a torre de oração, né, no centro, na Yafo Street, em Jerusalém, mas são poucos grupos de judeus messiânicos, ao ponto que em uma estatística nem aparece dentro do contexto de porcentagem. Os 3 grupos judeus, islâmicos e os cristãos católicos, né? Aí tem os armenianos também, mas é incluso também no grupo do cristianismo católico, vamos dizer assim. E dentro do judaísmo não há idolatria de imagem, porque os judeus não têm essa prática. Dentro do islamismo não há idolatria, porque o Islã também não tem idolatria. A idolatria está no catolicismo, que tem as suas lojas, que vende os seus bonecos de barro, os seus bonecos de madeira. Tem as lojas, né, católica, que vende lá os seus crucifixos, os seus pendentes, as suas lembranças, né, para aqueles que vão lá fazer turismo, até porque muitos católicos viajam, né, muitas caravanas católicas do mundo inteiro, né, viajam para Jerusalém, para Israel, fazendo turismo e automaticamente tem imagem de escultura, sim, para vender em todo o território de Israel. Porque o catolicismo, o cristianismo, é uma religião predominante no mundo inteiro. E dentro de Israel não seria diferente, então é liberado. Mas não que esses objetos sejam vendidos por árabe, vendido por judeus, não. É vendido dentro da linhagem do catolicismo, que vão lá e muitos querem trazer para as suas respectivas cidades uma lembrança, e muitos compram as suas imagens de escultura lá dos ídolos que eles veneram e adoram. Tá bom? Tá bom? Deu para entender a resposta? Talvez eu fiz uma volta muito grande, mas eu acredito que deu para entender, né? Silmara. Pastor, pode ir à praia? Quem fez a praia foi Deus, Silmara. Quem fez a praia, não só Silmara e todos que estão aqui, quem fez a praia foi Deus. O problema das pessoas em questão de ir à praia está na extravagância, né? No desequilíbrio, no descontrole, né? Mas a praia é um lugar muito bonito. Imagina você, eu estou falando por mim, pela minha família, você vai numa praia, você vê aquela paisagem, aquelas ondas batendo. Eu não entro em água de mar, porque eu não gosto de aquele sal grudando no corpo, aquela coisa, eu não gosto disso, mas
É muito bonito, principalmente de noite, você vê assim aquelas ilhas e é muito lindo a praia. A praia foi Deus que fez. Jesus não saía da beira da praia, né? E hoje em dia tem muita gente que condena a praia como se fosse o diabo que tivesse feito a praia. Ah, a praia é do diabo, como se o diabo tivesse feito a praia. Quem fez a praia foi Deus. Deus fez a praia e colocou os limites do mar ali. O grande problema está na extravagância. Aí tem gente que vai para a praia e mete um fio dental lá e fica naquela situação que só o sangue de Jesus, né? E muitos irmãozinhos vai para a praia e botam um óculos escuro e o pecado já está predominando na mente dele, ele fica ali, né? Pecando com o olhar e se arrebentando. Mas se a pessoa tem uma disciplina, se ela tem uma família e ela vai, né, se afasta um pouco do meio dos banhistas e vai acompanhar a beleza da natureza, eu não vejo nenhum problema nisso, não vejo um pecado nisso. Jesus sempre esteve na beira da praia, né? Sempre esteve, vários milagres ele fez na beira da praia, vários sinais ele fez na beira da praia, e isso mostra que não é pecado. O pecado está no exagero, na extravagância, no descontrole e também na mente pecaminosa de muitas pessoas que vão para lá já com segundas intenções. Como também, muitas das vezes, ir ao mercado é pecado, ir num shopping é pecado, porque o problema não está no lugar, o problema está nas pessoas que estão indo para ali e qual as intenções que a pessoa tem de estar indo nesse lugar. Tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver. A Ediane Maria, pastor, como é estar na Cidade Santa? Realmente é sobrenatural? Boa noite. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu estou vendo ultimamente muitos crentes, né, muitas pessoas de Bíblia na mão caindo no engano, tá? Caindo no engano e entrando num comportamento embasado naquilo que não sabe. Tem gente que diz assim, ó, Israel que não é terra santa coisa nenhuma. Que não é terra santa coisa nenhuma. Israel não é terra santa de maneira nenhuma. Que isso é um lugar imundo, um lugar miserável. Cuidado com esses comentários. Cuidado, porque o que santifica aquela terra não é as pessoas que habitam ali. O que santifica aquela terra é o Deus que escolheu aquela terra antes do povo habitar ali. Aquele lugar é santo não é porque os judeus estão ali. Aquele lugar é santo não é porque os árabes estão ali. Aquele lugar é santo não é porque os católicos que idolatram a imagem de escultura estão ali. Aquele lugar é santo não é porque os turistas vão lá e falam que é santo. Aquele lugar é santo porque antes dos judeus habitar ali, ainda quando os cananeus estavam naquele lugar, Deus já dizia: eu vou tirar o meu povo da terra do Egito e enviarei para uma terra que mana leite e mel. Aí você pega os Salmos de Davi, Deus dizendo: eu escolhi Sião para mim habitar. Tá? Então, o que santifica aquela terra não é as pessoas. E o que faz aquela terra ser pecaminosa não é as pessoas. Pelo contrário, aquela terra é uma terra santa porque Deus escolheu. Quanto às pessoas que habitam ali as pessoas são pecadoras. Os judeus têm os seus pecados, os árabes têm os seus pecados, os católicos e os cristãos e todo mundo que ali está tem os seus pecados. Agora, eu falar que a terra santa não é santa e é uma terra pecaminosa é porque eu estou de segundas intenções, querendo pagar uma de super especial, querendo pagar uma de homem pregador da verdade, de voz profética, isso e aquilo. Cuidado com essa galera. Que essa galera traz todo esse comentário, mas no fundo eles querem dinheiro. E tem muita gente assim, que fala mal de Jerusalém, fala mal de Israel, diz que não é terra santa coisa nenhuma, quando na realidade quem santifica uma terra não é as pessoas. Quem santifica a terra é o Deus que é santo. E aquela terra é santa porque ali caminhou o Salvador da humanidade. Ali viveu o Salvador da humanidade, ali morreu o Salvador da humanidade, ali ressuscitou o Salvador da humanidade e ali voltará o Salvador da humanidade. E aí você vê uns cabeça de bagre que entra em vídeo, em live, xingando a Terra Santa. Nós temos que entender que lá, quem mora lá é pecador, mas a terra continua sendo santa, segundo a palavra de Deus. Tá bom? Eu estou te falando com base na palavra de Deus. E aí muitos que criticam têm que arrumar base bíblica para falar e não apontar o pecado das pessoas. Ah, tá vendo ali? Como que a terra é santa?
se os judeus são pecadores? Como que a terra é santa se os árabes são pecadores? Como que a terra é santa se os católicos são pecadores, se os turistas são pecadores, isso e aquilo? Nós temos que saber colocar as palavras para nós não entrarmos em contradição com a própria palavra de Deus. A terra é santa. As pessoas que moram ali, todos são pecadores, como eu sou e todos nós somos. Mas a terra é santa porque foi Deus que escolheu e Deus é santo. Pastor, vigiar a volta de Jesus é ser bonzinho com tudo e com todos? Não. Vigiar a volta de Jesus é você ser bom primeiramente para com você mesmo, não pecando contra Deus, obedecendo a palavra do Senhor, renunciando à sua vontade e vivendo diariamente em gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, dando o seu único filho para perecer em nosso lugar. Isso é viver vigiando a volta de Jesus. Ser bonzinho, isso daí muitas das vezes é viver fazendo média. Como tem muitos que é bonzinho, mas está lá fazendo selfie, né? Para mostrar que é bonzinho. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é totalmente diferente. Vigiar a volta de Jesus é diferente. Jarderson Bittencourt. Pastor, o senhor acredita no pré ou no pós-tribulacionismo? Eu sou pré. Eu sou pré. Eu tenho as minhas razões para mim ser pré, tá? Não tenho nada contra quem é pós, quem está ali no meio, né, no intermediário, mas eu sou pré, eu tenho minhas bases bíblicas para mim ser pré-tribulacionista. A gente pode até fazer uma live aqui trazendo essa por que eu sou, mas hoje não daria tempo, mas já respondendo, eu sou pré-tribulacionista. Obrigado, Jarderson, pela pergunta. Podemos comemorar a passagem de ano? O que eu posso dizer para você? A passagem de ano é um momento muito importante. É o fim de um ciclo e o início de um ciclo, né? É uma comemoração, né, que, além de comida, né? Que a comida é apenas um detalhe. Eu vejo que a festa, que a virada de ano, ela é um momento muito crucial em nossa vida, porque está terminando um ciclo e começando outro. Então, é um período de muita oração, de muito propósito com Deus. Eu vejo o final de ano assim. Eu não vejo final de ano de explosão de rojões, de ir para a beira do mar, né, de roupa branca, essa bobagem toda. Eu não vejo isso. Eu vejo o final de ano oração, busca a Deus, gratidão pelo ano que está se findando e, automaticamente, a petição de muita fé para o novo ano que vai entrar, petição de livramentos, da bênção, agradecimento a Deus pela família estar concluindo o ano em vida junto. Se o Senhor recolheu alguém da família, agradecer a Deus pelo período que viveu com aquela pessoa que foi recolhida nesse ano que está se findando. Então eu vejo o final de ano assim, não essa bobagem que as pessoas praticam hoje em dia de bebedeira e rojão e essa situação toda aí no dia da virada do ano, dia 31, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, tá, quando é dia 2, dia 3, estamos ali mordendo um ao outro de inveja e de desejo de que o outro venha se arrebentar e se acabar em nada. Então, eu não vejo isso, eu vejo a virada de um ano, um período de muita reflexão, de muita introspectiva, de ver aonde erramos, aonde acertamos, aonde precisamos melhorar, e é isso que eu entendo o final de ano, tá bom, Marcos? Eu vejo assim. E o Natal? O Natal é uma festa, uma das festas mais diabólicas que existe na face da Terra. Jesus não tem nada a ver com o Natal. Nada a ver com o Natal. O Natal é o aniversário de Nimrod e não o do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que significa o pentagrama? O pentagrama é uma estrela de 5 pontas, né? Uma estrela de 5 pontas que foi feito pelas religiões, desenvolvido pelas religiões ocultistas, que essa estrela de 5 pontas, ela invertida de cabeça para baixo, é a imagem de Bafomé, que é o próprio Satanás, aquele bode, né, que tem uma mão para cima, com os dedos assim, 2 dedos apontando assim para cima e 2 dedos apontando assim para baixo, né? E aquele bode de perna cruzada, aquela estrela fecha no rosto de Bafomé, exatamente. No rosto não, na cara de Bafomé, né? Porque é um bode. E animal não tem rosto, animal tem cara. Então, na cara daquele bode, fecha a estrela de 5 pontas. As 2 pontas para cima, o chifre, as 2 pontas de lado, as suas orelhas, e as 2 pontas para baixo, o queixo do bode. Então,
O pentagrama é a imagem do satanismo, é a imagem de Bafomé, é o próprio símbolo que Satanás roubou para ele e está usando para ser o símbolo do próprio diabo. Tá? A paz do Senhor Jesus, missionário. Deus Alá, que revelou a Maomé, é o mesmo Deus que se revelou a Abraão? Olha, Sebastião Teodoro, pelo que Alá revelou a Maomé, não é o mesmo Deus. Não. Pelo que Alá revelou a Maomé, não é o mesmo Deus. Porque o que Alá revelou a Maomé é que todos que não são da religião têm que ser mortos, exterminados. Pelo que Alá revelou a Maomé, né, dentro das suas rezas lá, tem o Lavaca e tantas outras rezas dentro do Alcorão, que não tem nada a ver com o Deus criador dos céus e da terra. Principalmente dentro do que Alá escreveu e que os islâmicos, os muçulmanos xiitas praticam. Se você for observar o que os muçulmanos xiitas praticam, aquilo não tem nada a ver com o Deus criador dos céus e da terra. Os muçulmanos sunitas que seguem, além do Alcorão, a Suna, eles até são mais calmos, né? Eles conseguem conversar com outras pessoas, conseguem conviver o dia a dia com outras pessoas, mas os xiitas não. Os xiitas são aqueles que se flagelam, que cortam a cabeça para derramar o sangue, mais da região de Meca, Medina, esses aí, mas enfim, é o Alcorão. E pelo que a gente vê, não é o mesmo Deus de Abraão. O que o Deus de Abraão revelou a Moisés e logo por conseguinte enviou o seu filho Jesus Cristo aqui nessa terra, não tem nada a ver com o que o Deus Alá mandou Maomé escrever no Alcorão para que os seus seguidores viessem a seguir. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom? Obrigado pela pergunta, Sebastião. Gente, eu vou concluir. Eu vou concluir com todos vocês. Que o eterno Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Que ele venha quebrar todas as maldições, todas as pragas, toda a obra das trevas, toda a inveja, tudo aquilo que vem do inferno seja derrotado contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Em o nome do Senhor Jesus, tira as dores, meu Pai. Repreenda o mal e abençoe teus filhos e as tuas filhas para a glória de Deus. Amém, amém e graças a Deus. O número da conta do Ministério está aí na linha do tempo, o número do CNPJ, o número do Pix, o número do meu WhatsApp, está tudo aí. Nos ajude, adotando uma criança no valor de R$100 e vai ser bênção de Deus. Nos ajude. Obrigado, José. Obrigado a todos os moderadores. Nos ajude, que vai ser bênção da parte de Deus, tá bom? Um abraço a todos e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus. Deus guarde a você.